Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para XP. Abra sua conta. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, podcast do InfoMoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos te explicar como fugir de pegadinhas no seguro de vida. Vamos mostrar quais as principais dúvidas dos consumidores na hora da contratação, as diferenças entre os seguros de vida oferecidos hoje no mercado, quais situações o seguro cobre e quais não cobre, quais cuidados tomar na renovação e muito mais. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem um papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto, tem aqui na mesa hoje, convidado do nosso programa, o Caio Souza, que é Head de Produtos da XP Seguros. Oi, Caio, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Olá, Jamile, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Legal. Para a gente começar, então, queria te perguntar o que você já viu, né? Não só hoje no seu dia a dia, mas também ao longo da sua carreira, de dificuldade, de problema, né? Do consumidor que está contratando um seguro de vida, seja ali na hora de contratar, seja ao longo, né, da utilização da vigência do seguro. Enfim, quais são os problemas assim, que você mais vê nessa relação com o consumidor e seguradora de vida? Bom, Jamile, eu diria que ao longo da minha carreira eu já me deparei aí com alguns bons problemas aí a respeito de dificuldades e dúvidas dos nossos clientes a respeito de seguro de vida, né? Muito porque ele não é um produto hoje tão enraizado na cultura do brasileiro como às vezes produtos como o automóvel, o próprio seguro residencial são, né? O seguro de vida, ele acaba sendo um produto um pouco mais complexo, tanto é que a gente, quando observa a característica de contratação desse produto pelo cliente, a gente vê que ele gosta de ter ali um consultor fazendo a intermediação, justamente para dar mais segurança a respeito do que ele está comprando no final do dia, né? E aí a gente observa muito o equívoco do cliente, por exemplo, em relação ao que ele contratou, né? O cliente muitas vezes não tem uma clareza em relação ao seguro que ele contratou do produto vida, né? A gente tem aí N modalidades que hoje estão em comercialização dentro do mercado brasileiro, e a gente vê que ele é hoje comercializado em diversos canais, mas muitas das vezes o produto muda muito. Então, quando a gente compara, por exemplo, seguros de vida, a gente tem aí os produtos de acidentes pessoais, que normalmente são produtos mais baratos, produtos mais massificados, distribuídos em canais de diversas naturezas e que são produtos que, pelo seu custo, dão ali uma sensação uma sensação de que são muito acessíveis, né? Do que o consumidor possa ter um primeiro produto de seguro de vida. São produtos importantes nesse ponto, mas ao mesmo tempo são produtos limitados dentro do seu alcance, porque são produtos, como o próprio nome já diz, voltados exclusivamente para sinistros oriundos de acidentes. Eles não amparam eles não amparam eventos, por exemplo, de causas naturais. E muitas das vezes o cliente acha que por ele ter um produto de acidentes pessoais, ele tem um seguro de vida propriamente dito. Quantas vezes a gente se depara com clientes, principalmente em canais assim mais convencionais, que, poxa, eu tenho um seguro de vida, eu pago esse seguro de vida todos os meses e quando a gente vê ali, no momento do acionamento, a família ficou desamparada porque ele era um produto mais limitado. Isso acontece muito ainda hoje em dia. É um produto que tem uma taxa fixa, então, como o custo dele não muda, as pessoas de maior idade, quando elas buscam um seguro de vida, lhes é oferecido, às vezes, um seguro de acidentes pessoais, porque ele tem um custo fixo independente da idade, e isso dá a entender que a pessoa está contratando um seguro de vida convencional, e não necessariamente ela está contratando um seguro que vai ampará-la ali em caso de causas naturais. De morte, você diz, de morte, né? Natural. Então, isso já é, por exemplo, um detrator do NPS geral do produto na sociedade, porque você tem ali uma confusão entre um seguro de acidentes pessoais e um seguro de vida individual convencional, né? Um outro ponto de bastante conflito é o produto individual e o produto coletivo. Alguns seguros de vida são comercializados através de apólices coletivas, ou seja, apólices que você tem ali um estipulante por trás, um clube de seguros ou mesmo algum tipo de órgão, enfim, algum CNPJ ali que é dono
daquela apólice, mas eles são comercializados como se individuais fossem. E esses produtos, eles normalmente possuem taxa única ou possuem características próprias de reenquadramento. E essa apólice, ela não é do segurado de maneira individual. Ela é deste CNPJ que detém a titularidade da estipulação. Dessa maneira, ele depende de um acordo entre a seguradora e esse estipulante para que esse seguro permaneça ativo. Esse acordo diz respeito ao resultado da sinistralidade, ao desejo da seguradora em manter aquele grupo segurado. E muitas das vezes a gente também se depara dentro da nossa sociedade com situações em que um bom número de clientes ficou sem seguro da noite para o dia porque uma apólice que ele contratou há muito tempo foi cancelado pela seguradora. E quem lê a nota fria, né, quem lê aquela notícia acha que houve ali algum tipo de irregularidade na questão. Porque é chocante, né? Como assim foi cancelado? Eu não sei se você vai se lembrar, você é mais nova, eu sou mais velho, mas ali nos anos 2000, houve um movimento grande de algumas seguradoras de cancelamento de clubes de seguros que eram comercializados no passado como apólices individuais, né, vendidas ali individualmente para os clientes, mas nada mais era do que apólices coletivas que existiam sob regras muito diferentes de regras atuais de risco e atualização monetária e que fizeram com que, com o passar do tempo, o que era arrecadado pelas seguradoras de prêmios de seguro pago por aqueles clientes fosse insuficiente para suportar o próprio resultado técnico do grupo. Isso fez com que a seguradora olhasse para aquele estipulante e falasse, poxa, eu não tenho mais como manter esse segurativo, a gente vai cancelar. E ali, os clientes que estavam dentro daquele grupo foram diretamente afetados. Eles entendiam que eles tinham um direito adquirido de ter aquele seguro, né? Mas, por outro lado, a própria interpretação da justiça foi de que nem as seguradoras eram obrigadas a manter o seguro naquele patamar de prêmio que era cobrado e nem aqueles clientes deveriam ter o cancelamento feito de maneira unilateral. E esse imbróglio, no final das contas, foi muito ruim para o mercado como um todo, porque gerou uma insegurança jurídica muito grande em relação àquele produto que era comercializado. Então, um ponto que tem que ser atentado é se você está comprando um seguro de vida individual ou se você está fazendo parte de um grupo coletivo. E, por fim, é você realmente ter a consciência do tipo de produto que você está comprando como seguro de vida individual, né? Uma das coisas que, nesse caso que eu contei do seguro de vida coletivo, ficou muito claro, e é algo que é muito hoje contestado por quem já tem ali um conhecimento mais profundo da dinâmica do seguro, é a história de que o seguro é um direito adquirido, né? Poxa, eu paguei por tantos anos, na hora da minha família usufruir desse benefício, eu estou sem o produto. Peraí, você não pagou por tantos anos, você não está comprando um valor para você mais para frente ter direito a receber aquele prêmio. Você está comprando um produto de proteção em que você está pagando um valor equivalente ao prêmio do seguro, ou seja, equivalente ao prêmio de risco que você representa para a companhia naquele momento. A cada mês que você paga a sua mensalidade do seu seguro de vida, você está pagando o correspondente ao prêmio de risco do seu seguro naquele momento. À medida em que você vai ficando mais velho, a tendência é que esse prêmio de risco aumente, porque o seu risco eleva. Então, ele não é uma poupança que você está ali pagando mês a mês e no final você vai ter direito a uma quantia. É um produto que você paga pelo risco que você corre naquele momento. Então, esse já é um equívoco, vamos dizer assim, de interpretação da característica do seguro muito grande, que as pessoas precisam trabalhar contra essa interpretação. Existem produtos hoje no mercado que eles dão maior conforto ao cliente que tem essa preocupação de precisar de um seguro mais longevo, né? Você tem produtos hoje de prêmio nivelado, você tem produtos hoje que a gente chama de toda vida, né? O whole life aí no termo em inglês, que são produtos que você realmente vai pagar um prêmio fixo e consegue quitar o produto até o fim da sua vida, mas isso está no custo. São produtos mais caros que o produto, por exemplo, temporário, que você paga pelo risco presente. É um produto que dentro da composição final de custo dele vai estar toda a conta aritmética, matemática ali para chegar
na quitação total do seu capital segurado pelo tempo que você provavelmente vai viver. Não tem milagre. O produto não tem milagre. Então, quando você faz um seguro temporário, você paga o prêmio de hoje. Quando você faz o whole life, dentro daquele prêmio, você vai estar pagando também a continuidade ali da sua existência. Então, vai estar tudo isso calculado no preço. Então, eu acho que a primeira recomendação é que o cliente tenha consciência daquilo que ele está comprando. Se ele está comprando um seguro de acidentes pessoais, que ele tenha consciência de que o seguro vai estar coberto apenas para eventos por acidente. Se ele está comprando um seguro de vida, que ele tenha consciência de que ele está comprando um seguro de vida individual. Se ele estiver conscientemente comprando um coletivo, que saiba dos riscos que estão empreendidos ali dentro daquele tipo de produto. A possibilidade de cancelamento da pólice, a possibilidade de revisão de taxa, porque isso tudo existe. E, a partir do momento que ele compra um seguro de vida individual, quais coberturas ele quer ter ali dentro? Como você mesmo havia questionado, né? Você tem ali uma gama de coberturas ali dentro hoje, mas como vai funcionar esse produto na linha do tempo? Ele é um produto reajustado? Ele é um produto de prêmio nivelado? Ele tem que ter consciência do que ele está comprando. Tá? Certo, eu acho que você já trouxe bastante informação aqui, né? Enquanto você estava falando, eu fui anotando aqui alguns pontos que você trouxe que eu gostaria de aprofundar um pouquinho. Perfeito. Você falou a questão do seguro individual e o seguro coletivo, né? Isso. Quais são as características do seguro individual? Sei, né, você trouxe alguns exemplos aí, mas se puder detalhar um pouco melhor, para justamente quando o consumidor estiver ali, né, com o contrato, a proposta na mão, ele conseguir identificar que aquele é um seguro individual. O que caracteriza esse tipo de seguro? Para ele conseguir, assim, bater o olho e já identificar. Dá para fazer isso? Ótimo. Tem dicas muito simples. Primeiro, no seguro de vida individual, você é o dono da apólice. Você tem uma apólice com o seu número registrada na seguradora. Então, você consegue ser o dono do seu próprio risco, dono do seu próprio contrato. O seu produto tem um processo SUSEP e você pode consultar esse processo SUSEP dentro da SUSEP para verificar se aquele é um produto de seguro de vida individual. Só para quem não sabe, a SUSEP é o órgão que regulamenta, né, o mercado de seguros. Perfeito, isso mesmo. No seguro de vida coletivo, você não tem uma apólice em seu número, você tem um certificado. Esse certificado, ele te identifica dentro do grupo da apólice master, da apólice coletiva. Então, essa é a primeira grande diferença, é a diferença mais notável que você vai ter ali quando você tiver um produto de seguros comprado e que você tem acesso ao documento que te garante ali as coberturas, tá? As demais características são mais específicas, tá? Por exemplo, o seguro de vida individual, normalmente você é comunicado da renovação dele de maneira individualizada e identificável. No seguro de vida coletivo, normalmente essa comunicação é feita pelo estipulante, ou essa comunicação às vezes é feita pela própria seguradora, mas mencionando que você faz parte de um grupo, de uma apólice coletiva, tá? Você tem regras diferentes de reajuste. Esse é outro ponto que eu queria entender com você também, como é que funciona esse reajuste. Perfeito. Né? No seguro de vida individual, você tem que ter a regra do reajuste nas condições gerais do produto. Então, quando você fala, por exemplo, de um seguro de vida temporário, você com certeza vai encontrar nas condições gerais a tabela com os percentuais de reajuste por faixa etária. Então, aquele reajuste técnico está presente ali com aquele percentual. Fora esse reajuste, você tem a correção inflacionária do produto. A correção inflacionária incide sobre o que o cliente paga, mas também sobre o capital segurado, para que não haja defasagem. Tá bom? O capital segurado é o que ele vai receber, né? Se acontecer o evento previsto. É o que ele vai receber se acontecer algum tipo de evento, ok? Um outro ponto bastante importante é, no seguro individual, como eu falei para você, você tem diferentes modalidades. Então, por exemplo, no seguro de vida individual temporário, você vai ter ali a tabela. No seguro, por exemplo, de prêmio nivelado toda vida, você vai ter ali um reajuste apenas inflacionário. Você não tem um reajuste de preço ao longo da vida, porque ele já é calculado de pronto de como que ele vai fazer ali o cálculo da cobertura de morte. Importante, quando eu estou falando aqui dos produtos, eu estou me baseando muito na cobertura para morte. Que é a principal, né? Que é a seguro principal. De vida. Existem coberturas acessórias com regras próprias. Eventualmente, se discute de maneira mais macro, realmente, qual vai ser a regra para a cobertura para morte. As coberturas acessórias, as seguradoras divergem muito em relação às regras de como vai funcionar cada cobertura no momento da renovação ou mesmo do reajuste. Então, há doenças graves, que hoje é uma cobertura que é a segunda cobertura mais utilizada no mercado, que é a cobertura que lhe garante uma indenização
caso você seja diagnosticado com algum tipo de doença grave elencada no produto. Detalhe bastante importante, essa cobertura muda muito de seguradora para seguradora. Tem seguradora que dá cobertura para 5 doenças graves, tem seguradora que dá cobertura para 30 doenças graves. Mas, enfim, a cobertura de doenças graves tem seguradora que, por exemplo, reavalia o risco de 5 em 5 anos. Tem seguradora que limita a idade dessa cobertura. Então, são regras diferentes. Então, via de regra, aqui a gente está colocando a básica como referência para a nossa discussão. Então, essa cobertura é muito importante que você tenha, dentro das condições gerais, o acesso à regra para reajuste e também para renovação. A renovação do seguro também é um outro ponto bastante crítico e que hoje gera muitas dúvidas no mercado para os clientes e às vezes é motivo de muita insatisfação e até casa um pouquinho com aquilo que a gente falou antes do paguei uma vida inteira, agora na renovação você está me trazendo aqui um seguro mais caro, porque isso tudo está ali, tem que estar refletido nas condições gerais. Quais serão as regras para o reajuste? Quais serão as regras para a renovação do contrato? Tá? E você também comentou do cancelamento, né? Como é que funciona o cancelamento no seguro de vida? E aí eu não sei, né? Vou pedir para você explicar se tem a diferença também entre um contrato coletivo e um individual. Excelente. Um dos maiores benefícios do seguro individual é a impossibilidade de cancelamento unilateral do seguro durante a vigência dele pela seguradora. Essa é uma das maiores seguranças que hoje você, como cliente, pode ter quando adquire um seguro de vida, né? A certeza de que aquele seguro tem que ser honrado durante a vigência dele, tá? Quando a gente fala de um seguro coletivo, esse seguro também tem as suas vigências, também tem as suas renovações. E aí a seguradora, ela pode, por exemplo, ter desequilíbrios técnicos que a obrigue, por exemplo, a não continuar com a apólice dentro daquele momento, dentro daquele grupo. A seguradora pode, eventualmente, olhar para aquele risco e achar que não é mais interessante para ela continuar com aquele produto. Esse é um risco que existe nas apólices coletivas. Que até é parecido o caso que você falou do começo, né? Exatamente. É por isso que as apólices coletivas, elas são hoje extremamente necessárias, principalmente para abarcar aqueles seguros que o PJ faz para ter ali um benefício para o seu funcionário, né? Muitas vezes também a exigência de convenção coletiva, exigência né? de convenção coletiva, ou mesmo como parte de um cuidado com o funcionário, você ter um seguro de vida para o funcionário é importante. E é um produto que você acaba conseguindo ter uma taxa de risco mais baixa do que a taxa do seguro individual, porque você pulveriza o risco. Certo. Mas ela, como instrumento de venda de seguros individuais, vamos dizer assim, de certificados individuais, que é o que a gente chama de angariação, é uma apólice que hoje atua num ecossistema complexo de gestão. Porque você tem um risco seguradora, ou seja, em algum momento ela pode olhar para aquele grupo e achar que não vale mais a pena comercializar aquele grupo naquela taxa. Você tem toda uma massa de clientes expostas por essa questão do contrato coletivo. E aí, quando você fica na mão de um resultado de terceiros, o contrato se torna bem mais frágil, né? Você tem algumas regras, por exemplo, a seguradora, quando ela vai reajustar a taxa do grupo, ela tem que ter anuência de 3/4 desse grupo do vida coletivo, mas aí a partir do momento que ela começa a encontrar dificuldades em ter anuência desse grupo, ela também fala, poxa, já que eu não consigo reajustar, não sei se é interessante para mim permanecer com esse contrato da maneira como está. Tá? A taxa pode ficar defasada, porque você pode ter um envelhecimento daquele grupo que contratou o seguro há 10, 15 anos atrás e não teve uma oxigenação, e a seguradora pode olhar e falar, poxa, hoje ela já não está mais tão rentável, ela está deficitária, não tem como eu continuar com esse contrato. Então esse cancelamento pode ser feito de maneira unilateral, eu diria, pela seguradora, o que expõe esse grupo a um risco muito grande. No individual, não. No individual, durante o período de vigência, você tem essa segurança de que o produto não pode ser cancelado de maneira unilateral. Os cuidados que têm que ser observados estão na renovação. Por quê? O artigo 769 do Código Civil, na renovação ou mesmo na mudança do risco durante a vigência, tá?
E aqui entra uma questão que é o artigo 769 do Código Civil. O artigo 769 do Código Civil, ele trata do agravo de risco. E ele fala que a seguradora deverá obrigatoriamente ser informada pelo segurado de qualquer mudança que agrave o risco durante a vigência da apólice. Por exemplo? E esse é um conceito muito amplo. Por exemplo, mudança de profissão. No seguro de vida conta? Sim, eu era advogado, virei policial. Isso é um agravo de risco. A mudança de hábito. Eu não praticava paraquedismo e passei a praticar paraquedismo a nível profissional. Tá? Uhum. E, por fim, a mais polêmica. Eu tive uma doença durante a vigência do seguro e na renovação eu devo informar que eu tive essa doença ou não devo informar que eu tive essa doença? Se a seguradora é de posse dessa informação, ela pode cancelar minha apólice ou ela não pode cancelar minha apólice? E aí é interessante ver como o mercado se comporta de maneira diferente diante desse clausulado. Há seguradoras que simplesmente colocam nas condições gerais que esse artigo não se aplica ao produto dela. Então, ela fecha os olhos para qualquer tipo de situação que venha a ocorrer com o cliente durante a vigência do seguro, que possa agravar o risco. É o que a gente chama de congelamento do risco. As seguradoras que expressamente colocam isso nas condições gerais. Olha, para mim, pouco importa se você agravou o risco. Contratou o seguro comigo nessa data, você tem um risco congelado para o resto da sua vida. As seguradoras que elas explicam o que para elas configura agravo de risco. Então, elas colocam o seguinte: a doença adquirida durante a vigência da apólice, para mim, não configura agravo de risco. Eu não vou deixar de renovar o seu seguro, porque o 769 ele dá essa possibilidade, tá? Da seguradora não renovar o seguro, uma vez informada de que houve aquele agravo de risco ali com o cliente. Ela pode reavaliar, tá? E aí ela pode continuar ou não o seguro, ela pode agravar o seguro, enfim, ela tem N possibilidades. Mas então, tem seguradoras que falam, olha, a doença não configura, mas mudança de profissão configura. E tudo isso está lá no tudo contrato, tá em né? condições gerais. Tá. É o seu... É ali a sua bíblia do seguro individual, são as condições gerais. Ali estão todas as regras do contrato. Tá? E tem seguradora que nada fala. Ela simplesmente coloca essa possibilidade de que o cliente deve informar obrigatoriamente a ela, caso haja mudança no status quo em relação ao que ele contratou o seguro. Porque na contratação do seguro, principalmente o seguro de vida, que possui a cobertura de morte natural, normalmente há uma declaração pessoal de saúde. Tá? É o perfil da seguro de vida. Assim como tem o perfil de automóvel, tem o perfil do seguro de vida. Ali a seguradora faz uma análise. Aí ela pode solicitar exames complementares, ela pode fazer uma teleentrevista, ela pode solicitar documentos complementares ao cliente, mas ela não pode, uma vez aceito o seguro, caso não haja mudança nesse quadro do cliente apresentado, ela não pode cancelar o seguro por qualquer dos motivos, por qualquer motivo que ela alegue posterior a essa análise. Aceitou. Tá? Então, o agravo de risco é exatamente a hipótese de que a seguradora vai poder olhar de novo para aquele cliente e entender se ela permanece com o contrato ou se ela não renova aquele contrato. E aí é muito importante que o cliente, na ocasião da contratação do seguro de vida, tenha regras muito claras a respeito do reajuste e a questão e a respeito do agravo de risco. É fundamental que ela consiga observar qual que vai ser a regra para renovações do contrato dele que virão. Entendi. Tá? E, Caio, em relação ao tempo de vigência, né, de seguro de vida, porque a gente tem muito na cabeça, eu pelo menos, né, o seguro de carro, o seguro residencial, que você renova anualmente, né, que a apólice vale por 12 meses, né? Como que é isso no seguro de vida, a vigência? Ela varia muito de seguradora para seguradora, no mercado de vida? Como que funciona? Ótimo. Varia, mas via de regra, a grande maioria das seguradoras nas apólices temporários adotam vigências de 5 anos, renovada automaticamente por mais 5. Findado o prazo da segunda renovação, aí sim a seguradora pede que haja uma assinatura de uma renovação expressa
pelo cliente para a continuidade do seguro ali dentro da seguradora, tá? Os seguros de vida toda, eles têm regras próprias, então você normalmente contrata-os por prazo definido e aí você vai ter ali 10 anos de vigência, 20 anos de vigência. Ao final desse prazo, a seguradora, ela volta com você para que você opte por eventualmente continuar com o seguro para a vida toda ou mesmo resgatar parte do valor aportado. E aqui tem até um tema bem interessante que é a respeito dessa questão dos seguros resgatáveis. Daqui a pouquinho acho que vale a gente voltar nesse debate, porque é um seguro muito procurado e é legal o cliente entender a dinâmica desses produtos. Então você tem ali algumas diferenças. Alguns trabalham com seguros anuais, também renováveis automaticamente por uma vigência, mas via de regra a grande maioria trabalha com seguros ali de 5 em 5 anos. Então você tem uma primeira vigência, depois você tem uma primeira renovação de maneira automática. É uma renovação que eu não preciso da anuência expressa do segurado, né? A partir da segunda renovação, aí sim eu preciso dessa anuência. Entendi. Tá? Já que você trouxe, então, o seguro de vida resgatável, vamos falar dele. Por que ele é tão procurado? Esse é um produto muito, muito interessante, mas você tem que ter muito claro o conceito e a dinâmica de funcionamento desse produto, tá? Ele é muito... Infelizmente, durante muito tempo, esse produto foi vendido quase como um ativo financeiro, né? Como um investimento. E isso é uma interpretação completamente equivocada desse tipo de produto. Ele não é um investimento. Ele é uma ferramenta de planejamento, uma ótima ferramenta de planejamento sucessório, porque você entenda o seguinte, muitas das vezes você tende a pensar que o seguro de vida é voltado para pessoas numa fase de início de construção de patrimônio ou que já tem ali um patrimônio, mas está num meio de vida em que ele tem beneficiários menores, dependentes. Poxa, para quem está mais velho, o seguro de vida não funciona e não é bem assim. Por exemplo, o seguro de vida resgatável, ele casa muito bem com uma estratégia de planejamento sucessório. Porque você pode ali fazer um seguro em que, se você tem liquidez, se você tem disponibilidade financeira, você paga um pouco mais caro, mas é um seguro que, de alguma forma, ele consegue te dar ali uma previsibilidade de custo. Você consegue quitar, você consegue planejar um capital que vai ficar reservado especificamente para uma despesa de planejamento sucessório, ou seja, você não é que ele vai ficar para eventualmente suportar a sua ausência. Ele vai ficar com um fim específico ali, né, de arcar com custos de inventário. E, ao mesmo tempo, você consegue, ao final de algum tempo, reavaliar aquele produto, eventualmente trazer aquele capital de volta e recontratar o produto por mais um tempo, mas você tem ali uma condição de, na linha do tempo, planejar esses aportes anuais ou mensais com o produto de seguros com um fim específico. E eu acho que o grande equívoco está no vendê-lo como um investimento, né? Ele é legal porque eu pago e o que eu pago eu resgato daqui a 10 anos. Não é assim. Esse produto, ele tem parte do prêmio de risco, parte de um prêmio provisionado pela seguradora para que ele seja capaz de quitar o seu seguro de vida até depois que você parar de pagá-lo. Essa conta, ela depende de idade, sexo, características do cliente, para que você faça uma conta atuarial, projetando uma evolução de reserva de capital numa linha do tempo. E a conta mágica ao final de 10 anos, o que eu paguei, em tese, eu já tenho que ter como reserva para que eu possa eventualmente resgatá-lo ou para que eu possa eventualmente quitar esse produto daqui para frente. Mas é uma conta matemática, não é uma garantia. Você tem ali uma curva atuarial de risco, você tem ali dentro N fatores que podem influenciar na evolução dessa reserva. Então, eu acho que aqui a última coisa a ser vendida no resgatável é o resgate. Você vende um produto de prêmio nivelado, você vende um produto de congelamento de risco, você vende uma possibilidade de quitação do seguro para o resto da sua vida, mas um pagamento por prazo determinado. Você tem N vantagens. Mas é um produto voltado para um público muito específico. Então, o grande equívoco é confundi-lo como ativo financeiro.
eu vou fazer eu não preciso de previdência porque eu tenho um seguro de vida resgatável. Não. São coisas diferentes. São coisas né? completamente distintas. Completamente distintas. Se a sua preocupação é ter um capital de seguro de vida agora, por exemplo, para que você, caso aconteça algo, seus beneficiários possam não ter nenhum tipo de perda do nível de vida, da estabilidade financeira, e ao mesmo tempo você quer fazer uma reserva de longo prazo, faça uma previdência e um seguro de vida temporário. Não faça um seguro resgatável. Não é a melhor solução. O seguro de vida resgatável tem outras atribuições, é um produto sofisticado, um produto consultivo, que deve ser vendido através de um consultor para que você tenha um atendimento que consiga delimitar exatamente o que você precisa. Ele não é um produto que eu digo de varejo. Ele não é um produto de primeiro acesso a um cliente que está buscando um seguro de vida simples. Isso é uma coisa muito importante. E aqui, Jamile, você vai permitir... Há também um grande equívoco na cultura do povo brasileiro de pensar que o seguro de vida ele tem que deixar os beneficiários ricos, né? As pessoas olham e falam, poxa, mas só isso... Como se fosse uma herança, né? Como se fosse uma herança. Mas só isso de capital? Poxa, mas eu queria um seguro que fosse de 1 milhão, de 2 milhões. Espera aí, vamos lá. Vamos dar um passo atrás. O seguro de vida ele é uma renda de curto e médio prazo para arcar com despesas que eventualmente seus beneficiários, ou mesmo você, caso tenha algum problema em vida, precise, para que você não tenha nenhuma perda, para que você não tenha nenhum tipo de aperto, vamos dizer assim. Ele dá para ser comparado assim com uma reserva de emergência? Perfeito. A gente fala sempre assim... Reserva cálculo, entre aspas, né? O cálculo... Não, tá certo. O cálculo é uma reserva que você não teve tempo de compô-la através de outra maneira. Né? Por exemplo, a gente fala muito da Previdência. Previdência é um VGBL, ele funciona exatamente como um seguro de vida. Caso a pessoa faleça, ela tem os beneficiários têm acesso direto. Se eu tenho uma boa reserva de Previdência, é um excelente instrumento de proteção também. Mas e se eu não tive tempo ainda de construir essa reserva? Se eu estou agora construindo a minha vida e já tenho dependentes? Se eu estou agora começando a rampar na minha carreira e se eu tiver algum tipo de doença ou acidente, amanhã eu fico inválido, eu não tenho como sustentar, né? Então, o seguro de vida ele é voltado para esse objetivo, a recomposição. Essa recomposição, o cálculo que a gente faz matemático, assim, se você quisesse falar assim, poxa, quanto que eu precisaria de seguro de vida? Você calcula ali entre 2, isso eu estou falando do seguro convencional, tá? Não estou nem pensando em planejamento sucessório. Tradicional, né? Você calcula ali entre 2 a 5 anos que você tem de renda. Você adiciona nessa conta, eventualmente, dívidas, financiamentos, carro, apartamento. E também inclui aqui, eventualmente, se você assim quiser, despesas com a educação dos filhos até uma certa idade, continuidade ali, às vezes, de algum projeto. Essa, eu diria que é um resumo bem rápido aqui para você calcular o quanto você precisaria de ter de capital de seguro de vida. E por que 2 a 5 anos? Porque você tem que pensar que você ou sua família, após esse período, vai se reestruturar, né? Vai voltar a andar com as próprias pernas ali. Mas é importante que você tenha esse capital. Às vezes você tem patrimônio e a família não tem dinheiro para fazer o inventário. Isso é muito comum. Você precisa de uma receita de curto prazo, porque os bens são bloqueados até que se conclua o inventário. Você tem as despesas com o inventário. Então, o seguro de vida é isso. O seguro de vida é essa reserva de emergência, como você mesmo citou, que consegue alongar um pouquinho, vai. Você pode calcular um pouquinho mais para frente. E aí vem o equívoco do capital segurado, e aí é um prato feito, né? Capital segurado mais seguro de acidentes pessoais só. Taxa baixinha, a pessoa quer um seguro de 1 milhão, que ela acha que ela vale 1 milhão. Por causa daquela ideia de herança, né? Que tem. Dinheiro, quanto eu valho morto, né? Aquela brincadeira. Vai lá e fala assim, me dá um seguro de 1 milhão. Não, eu tenho aqui um seguro, ó, de acidentes pessoais de 1 milhão. Poxa, ele é só para acidente. Ele não cobre uma doença. O seguro tem aquela história do também eu não preciso de seguro, né? Das pessoas mais novas. Não tenho ninguém. Não preciso de seguro. Peraí. Se você amanhã fica inválido, né? Se você amanhã tem um acidente, se você amanhã tem uma doença grave,
quer custear um tratamento, poxa, você tem N ferramentas de proteção hoje no mercado para esse tipo de evento especificamente. A taxa de um produto de invalidez é muito menor do que a taxa de um produto por morte, ou seja, o prêmio de seguro vai ser menor. Então, aquela pessoa que está ali começando a vida dela, um profissional liberal, que está começando a vida, contrate um seguro de invalidez, contrate um seguro de doenças graves. Outra cobertura muito procurada pelo profissional liberal, e que não deveria ser só pelo profissional liberal, tá? Mas pelo CLT também, a diária de incapacidade temporária. Você é jornalista, se amanhã você tem algum... Desculpa, não podemos bater, mas... Não me rogue teve pragas. Exatamente. Houve alguma intempérie, alguma coisa que te impossibilitou de trabalhar. Você vai ter uma perda da sua renda mensal. Você precisa de ter uma reposição. E, gente, eu não estou falando de doenças eventualmente graves, não. Poxa, caiu, quebrou um braço, quebrou uma perna, ficou 90 dias afastado. O auxílio-doença hoje, normalmente, ele não cobre o salário fixo que a pessoa tem. E aí, como é que fica essa perda de renda? E isso é um produto, por exemplo, ainda pouco penetrado e que tem grande potencial. Ô, Caio, mas assim, eu fico com uma dúvida, que eu imagino que não seja só a minha. Você me trouxe aqui uma infinidade de opções, né? Inclusive de acordo com o perfil, o momento de vida, enfim. Que são até produtos que eu imagino que você pode ir contratando ao longo da sua vida conforme o seu momento, né? Só que eu, como consumidora, eu não sei tudo isso, né? Claro. Qual é a pergunta que eu, como consumidora, devo fazer para o meu corretor, para o meu consultor, para o meu assessor, quando eu for comprar um seguro de vida, né? O que eu devo perguntar para ele me direcionar pro que seja mais adequado para mim no momento? Porque nem sempre dá pra gente contratar tudo, né? E você não sabe também. E muitas vezes nem precisa, né? Que pergunta que eu faço para esse consultor quando eu tô ali? Imagina que eu acho que aqui o processo é até inverso. O processo é perguntar para o consultor, de acordo com o seu perfil, e ele vai fazer essa entrevista com você, de acordo com o seu perfil, o que seria necessário a título de proteção? Qual que é a recomendação dele a título de aconselhamento de proteção patrimonial? Por quê? A gente costuma se planejar muito no âmbito de vista de aplicações e investimentos financeiros. E aqui, por exemplo, na XP a gente observa muito isso. As pessoas se preocupam com o patrimônio imobiliário ou com o patrimônio financeiro e esquecem de se planejar em relação à manutenção desse patrimônio na linha do tempo, da sua estratégia de investimento. Então, a gente está tentando casar muito, e eu acho que até isso explica porque o seguro de vida hoje ocupa um espaço de protagonismo dentro da XP, porque a gente tenta casar muito esse conceito de planejamento patrimonial, financeiro, com a proteção. E aí, respondendo a sua pergunta, dado que esse planejador tem acesso a tudo que você tem, sua renda, ao que você tem como investimento, patrimônio, família, cabe a ele trazer para você a melhor solução. Aí ele vai olhar para a sua estratégia e vai dizer o seguinte: olha, Jamílio, eu vejo aqui que você não tem um portfólio de longo prazo. A gente precisa fazer algum tipo de produto aqui que abarque esse seu o seu longo prazo. Você não tem a sua renda de emergência. Poxa, vamos encaixar um seguro de vida temporário aqui com um capital mais alto? Ao mesmo tempo, ele fala, você é uma profissional liberal, talvez seja interessante ter essa cobertura aqui também. E outra, quando ele constrói isso, você passa a ter uma proteção. O segredo maior, e aí acho que esse é o grande pulo do gato para os clientes, é revisitar isso constantemente. Então, não é nem o que perguntar pela primeira vez quando você estiver de frente com o corretor, porque o corretor o consultor ele vai fazer esse trabalho de mapeamento das suas necessidades e vai trazer uma proposta interessante. Mas revisitar o que você contratou, pelo menos ali de 5 em 5 anos, é fundamental. Sabe por quê? Eu hoje fecho um seguro temporário para a Jamile, que está começando a construir a vida dela com um capital mais alto. Ao mesmo tempo, a gente também colocou aqui uma ferramenta de longo prazo, uma previdência.
Daqui a 5 anos, pode ser que eu tenha que revisitar esse capital. Para baixo ou para cima. Você pode ter tido um filho, você pode ter se casado, você pode, por exemplo, seus filhos podem ter se formado e você não precisa mais ter aquela preocupação de curto prazo em relação à educação. A sua poupança de longo prazo cresceu, talvez você precise de um capital menor, então você pode diminuir o que você paga de seguro de vida. Ou você já está atravessando a fronteira ali, que eu brinco, né? Já está na hora de você pensar na sucessão e não mais no que você está construindo, mas sim no como você se protege para deixar o patrimônio que você construiu. Então, eu acho que a pergunta é realmente para o consultor o que eu preciso. E fazer essa mesma pergunta mas a essa cada pergunta 5 tem que anos, voltar né? dali a 5 anos e falar: eu contratei, mas aquilo ali continua sendo o que eu preciso? Olha para minha vida. Olha aqui o que eu tenho de situação fática. Ainda continua pertinente? Porque esse é o problema. As pessoas... E aí cai no problema que eu falei para você lá atrás do clube de seguros, né? Contratei um seguro, capital de R$200 mil. Aí ela pagou aquilo uma vida inteira. A pessoa às vezes está com 75, 80 anos e continua pagando aquele seguro. Aí a pergunta é: ela precisava mesmo desse seguro? Será que ela ainda tinha dependentes aos 80 anos, pessoas que dependiam dela Para continuar para nesse ter mesmo, uma né? renda na morte dela? Né? Qual o objetivo? Será que não era melhor ela ter pegado esse dinheiro que ela pagava de seguro lá com 50 anos e ter feito uma poupança para si, no sentido de ter um dinheirinho ali no final para ela fazer o que ela quisesse, né? E viajar? Não, ela pagou o seguro e aquilo ali virou a herança. Né? Tá errado. O seguro não é herança, ele não foi feito com aquele intuito. Você contratou o seguro lá atrás. Não é um direito adquirido. Você pagou o prêmio de risco ao longo dos meses. O prêmio que correspondia, que se você falecer, o segurador ia ter que pagar a sua família. Então, eu acho que esse é o grande X da questão, né? É a gente sempre estar olhando para aquilo que a gente encaixando a proteção dentro da nossa estratégia de planejamento. Legal. Pra gente fechar, porque parece que a gente tá aqui há 5 minutos, mas a gente já tá há um tempinho aqui conversando, Caio. Eu queria falar um pouquinho sobre as exclusões, né? E as letrinhas miúdas, né? Sim. Que a gente sabe que uma pólice de seguros, né? Que é aquele contrato de seguro, muitas vezes é grande, né? Tem páginas e páginas, enfim. E eu queria que você me falasse, então, falasse para quem tá acompanhando a gente, qual que é a dica essencial, né? De como que o consumidor identifica ali o que está excluído. Perfeito. Né? O que ele não está coberto, para ele, né, não chegar lá quando ele precisar usar e ele ver que, puxa, isso aqui não serve para mim. Perfeito. Qual é a dica essencial para evitar esse tipo de situação, essa pegadinha, essa armadilha, né? Vamos colocar dessa forma. Por incrível que pareça, eu acho que assim, a primeira dica, e acho que é o que eu vejo muito acontecer, é uma dica mais voltada para a ética, vamos dizer assim, do que propriamente para o aconselhamento ali no final do dia da causa. Infelizmente, a gente vê de maneira recorrente no mercado muitas pessoas contratando seguro após terem algum tipo de evento. Uma doença terminal, uma enfermidade ou uma invalidez. E o princípio que rege o seguro é o princípio da boa-fé. De que as pessoas estão contratando aquele seguro cientes de que não apresentam situações que vão de encontro ao objetivo daquele contrato. Né? E elas aproveitam, eventualmente, de produtos que no mercado não fazem muitas perguntas a respeito do estado de saúde para tentar tirar proveito disso. Então, eu já tive situações aqui em que a pessoa contratou o seguro 3 dias antes de falecer. Tá? Dentro do hospital. E depois acionou a justiça querendo a indenização porque falou que a seguradora não perguntou. Isso viola esse princípio que permeia, acho que, todos os contratos, né? Que é o princípio da boa-fé. Então, a primeira coisa é entender que o seguro, ele pressupõe você estar ali ciente de que vai prestar todas as informações que são questionadas, de que você está ali realmente preocupado com eventos incertos e futuros, para que você possa realmente ter ali ele sendo aplicado da maneira pela qual ele foi contratado.
O segundo ponto é você ter consciência do tipo de produto que a gente está contratando, e acho que a gente conversou sobre isso, e todas essas regras de cancelamento de produtos coletivos individuais. Terceiro, a questão de você entender que o seguro ele é precificado de acordo com o seu risco. Então, eventuais omissões ou situações específicas devem ser informadas às seguradoras. A gente vê muito, por exemplo, policial militar, a pessoa que tem algum tipo ali de manuseio de arma de fogo, enfim, existem produtos específicos no mercado para esse tipo de grupo. Não há necessidade dele tentar se encaixar em um produto que eventualmente não tenha perguntado da maneira correta ou não tenha... Então, assim, tenha muita consciência de que você está contratando o seguro para o risco que você realmente representa. Esportes radicais, policial militar, tudo isso normalmente são situações que as seguradoras hoje agravam ou restringem o risco. Então é importante que você, consciente da situação, questione o seu consultor se aquele produto ampara isso. Tá? O artigo 769, como eu falei para você, ele é essencial na análise da seguradora que você contrata, dado que existe essa possibilidade do cancelamento. E entenda o seguinte, tá? Não é que seja proibido ele existir, mas entenda que se você quer um seguro para o curto prazo, talvez ele não seja tão preocupante. Mas se você quer um seguro para mais longo prazo, é importante você observar. Cuidado com essa história do resgate, né? Essa parte de ser vendido como ativo financeiro. Cuidado com essa história de que você vai ter 100% do que você pagou de volta. Isso depende de uma série de fatores. Você tem projeções, ninguém tem bola de cristal, e essa projeção ela varia de acordo com a evolução financeira, técnico-financeira ali do produto. Ele te dá uma noção, mas ele não te dá uma certeza. Então isso é importante você ter consciência. Você está contratando um seguro de vida, não um ativo financeiro. E eu diria assim, por fim, né? Observe bastante, de maneira bem clara, a robustez da seguradora em que você está confiando o seu seguro de vida. Há uma restrição legal da comercialização de produtos internacionais no nosso país. E, infelizmente, isso acontece. A oferta de produtos de seguradoras internacionais que atuam sobre outro guarda-chuva regulatório, que atuam sobre outra modelagem, as pessoas acabam oferecendo a contratação desses seguros em território nacional. Você abre uma empresa fora, manda a remessa do dinheiro, paga lá fora, a seguradora é sólida. Observe se a seguradora que você está contratando está sob o guarda-chuva da SUSEP. É proibida a comercialização de produtos internacionais em território brasileiro, salvo se eles tiverem a chancela da SUSEP. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto que chegou por último, mas não menos importante, que hoje, infelizmente, a gente já começa a observar em volume cada vez maior aqui no nosso território. Entendi. Tá? Para quem está acompanhando a gente, a SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, o órgão regulador, eles têm um site que dá para você consultar se a seguradora é supervisionada, é regulada por eles, né? Então, a gente pode até deixar aqui no link o link, né, para quem quiser acessar, mas existe essa possibilidade. Então, perfeito, Caio. Eu tenho certeza que a gente poderia continuar falando aqui sobre muitos outros pontos, porque né, o seguro de vida é um mercado muito amplo, né? Tem muitas possibilidades, mas eu vou ter que encerrar com você. Hoje, quem sabe, a gente volte numa outra oportunidade, né? Conte comigo. Mas queria agradecer muito pelos seus esclarecimentos. Eu acho que o mercado de seguros, ele carece de uma maior aculturação, assim, dentro da população, né? A ignorância, no sentido de desconhecimento de como funciona a dinâmica, ela prejudica muito o mercado hoje. E é um produto que, hoje, dentro das nossas estatísticas, ele aumenta em muito o NPS do nosso cliente aqui dentro. Como a gente tem ali o cliente tendo seguro de vida, porque ele realmente fornece uma segurança e uma solidez única. Então, quanto mais a gente puder falar de seguro de vida, quanto mais a gente puder levar isso para a população, um produto ainda muito subpenetrado, um produto que, sem dúvida nenhuma, deveria estar na composição do orçamento de todo mundo, mais benéfico, acho que será para o mercado.
Maravilha, obrigada, Caio. Obrigado a você. Um abraço. No programa de hoje, nós te mostramos como fugir de pegadinhas no seguro de vida. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou do tema, se você tem alguma outra dúvida que a gente não abordou no programa, comenta aqui. Aproveita e se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então você pode seguir a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção, roteiro e apresentação de Jamile Niero, direção técnica de Anderson Oliveira e Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.